Olá, boa tarde, colegas aí, alunos. Fiz um vídeo aqui para trazer uma relação aí entre governança e gestão de conflitos. É uma relação muito intrínseca que existe entre esses dois conceitos e que muitas vezes passa despercebido. Mas talvez a essência da governança seja justamente a gestão dos conflitos, né, de interesse entre as partes, né, entre a sociedade, que fomenta o governo com voto e com legitimidade, através do voto e a consequente legitimidade, e com o tributo, né, que é o dinheiro, o recurso que entra para o governo agir, né, e os agentes públicos que estão representando essa sociedade para fazer o menor uso desse recurso. Então, eu vou apresentar para vocês aqui mais ou menos um gráfico, que é um gráfico do TCU. Deixa eu terminar aqui. Esse gráfico, né? Esse gráfico aqui, o problema da agência, ele está muito bem representado, né? Por isso que eu gosto de usar ele. Então, de um lado, nós temos, né? Vou clicar aqui, nós temos a sociedade, que a gente vai chamar de principal, né? E do outro lado, os agentes públicos, que a gente vai chamar de agentes. Então, o principal é o acionista, dá o voto e o recurso financeiro através dos impostos, delegando, né, a representação de si, da sociedade, para agentes que, em seu nome, irão agir para implementar políticas públicas e resolver situações de interesse comum. Ou seja, nós estamos investindo nele para que ele, em nosso nome, consiga usar a expertise do poder público para resolver os problemas que são nossos. Então, essa é a troca, né? Seria uma troca perfeita, né? Numa relação ideal, né, utópica, nós não teríamos conflitos de interesses, porque nós teríamos os agentes que iriam agir fielmente de acordo com a vontade geral e iam estar 100% dedicados à consecução dos interesses sociais da vontade geral, se podemos dizer assim. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Por quê? Porque, de um lado, nós temos a sociedade que tem os seus interesses, que são comuns, mas também tem interesses particulares, de grupos, etc. Do outro lado, nós temos os agentes, que têm os seus interesses, sem dúvida, públicos, muito genuinamente públicos, de homens públicos puros, mas que também têm seus interesses próprios, né, de satisfazer os seus grupos de interesse também. Então, veja que, como há diferença de interesse, existe um que é geral que converge. Então, a conversa entre a sociedade e os agentes eleitos, os agentes públicos, é fácil quando se tratam da categoria de conflitos que nós chamamos de convergentes, né? Conflitos convergentes fazem com que as pessoas somem esforços para atender aquela situação, resolver o problema ou aproveitar uma oportunidade. Porém, os conflitos podem ser divergentes e extremamente, diametralmente opostos. Um exemplo, imagina que você é um investidor do lado de cá e aqui tem uma empresa que foi recém-criada, uma startup, com 5 estudantes recém-formados da universidade, tem um presidente e 4 diretores, estão fazendo um belo trabalho. Você investiu recursos nessa organização para eles gerarem um produto de valor agregado que eles vão colocar à disposição da sociedade. Pois bem, você deu o dinheiro, eles recebem o dinheiro para, em teu nome, gerir esse produto. Perfeito. Mas os estudantes têm muito interesse em se autopromover. Então, eles querem ser aquelas figuras corporativas que vão à imprensa falar desse novo produto e aparecer na mídia, né, para a sociedade como sendo os promotores dessa nova solução aí, desse produto maravilhoso, né, que eles criaram aí. Já o principal pode ter o mesmo interesse, ou seja, ele tem interesse, não, eu quero que eu seja essa pessoa que vai levar esse produto para a sociedade, que vai introduzir essa nova tecnologia na sociedade. Opa, aí a gente tem um conflito, porque o principal quer ser esse agente de autopromoção do produto, né? Promover o produto e se autopromover conjunto com o produto, e os agentes querendo a mesma coisa, opa, aí dá choques, né? Se eu quero a mesma coisa que você, o recurso é um só e a gente quer dividir, como é que a gente faz? Então, daí, esses interesses, quando são divergentes, exige
um esforço de gestão de conflitos, que a gente chama de negociação. Vamos conversar para ver a melhor maneira da gente encontrar uma saída para esse conflito. Isso é gestão de conflitos. Por que a governança e a gestão de conflitos são conceitos muito próximos? Porque a governança é justamente isso. A governança é a garantia de que esses agentes públicos que estão agindo em nome da sociedade vão se esmerar para entregar o melhor valor para a sociedade. A gente falou isso num vídeo que eu trouxe sobre governança, né? Desmistificando o conceito de governança. Então, eles vão se esmerar para usar os recursos que lhe foram colocados à disposição, legitimidade através do voto e impostos, para gerar o maior valor agregado possível, o maior e melhor valor agregado possível para as entregas para a sociedade, nas suas entregas à sociedade. Então, a governança busca isso. Ora, para que a governança seja bem sucedida, esses conflitos têm que ser bem administrados, porque senão, se não forem bem administrados, pode ser que esse agente público, representante eleito da sociedade, agindo em seu nome, defenda, use o que a gente chama de risco moral, ou seja, ele seja oportunista, um incentivo perverso. Ele vai, não, agora que eu já estou aqui, já fui eleito, não vou olhar tanto para essas promessas de campanha, vou aí também atender os interesses dos meus grupos específicos, favorecer o meu grupo, né, meu setor agrícola ali, por exemplo, meu setor portuário, eu vou favorecer os meus grupos para ficar mais forte politicamente e vou deixar um pouco, e vou despender mais energia satisfazendo meus interesses do que o interesse geral, ou não, né? Enfim, é a escolha, vai depender o homem público puro e o homem público que se torna oportunista numa situação pós-contrato. Então, antes do contrato, na época das eleições, a gente aposta. A gente está fazendo uma seleção dentre vários indivíduos que se qualificam, se dizem qualificados para nos representar, todos os candidatos, né, no sistema de eleição. Então, nós vamos escolher entre eles uma seleção adversa, porque todos estão dizendo que são muito bons, todos são muito bons, e a gente não tem a garantia, né? A gente não tem mecanismos para ter certeza de qual seria a melhor escolha, né? Então, a gente tem um problema de seleção adversa. Isso é o pré-contrato. No pós-contrato surge esse novo problema que a gente chama de risco moral. Esses dois, que é o risco do agente já eleito, ser oportunista e dizer, agora que eu já estou eleito, tenho um mandato na frente de 4 anos, eu vou também satisfazer com os recursos públicos os meus interesses, para me fortalecer aí nos meus grupos, nas minhas tribos, enfim. Então, vejam, esses dois elementos, né, seleção adversa e risco moral, fazem parte desse conceito que a gente chama de problema de agência. E o problema de agência, ou paradigma agente principal, nada mais é do que um conflito, né, um conflito de interesses por ter de um lado o principal, do outro lado os agentes, né, com interesses que podem ser divergentes ou simplesmente diferentes, né? Tem 3 categorias de interesses, né? Os convergentes, joia, todo mundo querendo a mesma coisa. Os divergentes, opa, o que eu quero não deixa você conseguir o que você quer. E os simplesmente diferentes, eu quero ir para lá e você quer ir para cá, então. Mas, quando há essa diferença entre interesses, seja divergentes ou simplesmente diferentes, a gente precisa administrar isso para que a gente tenha a melhor solução. E qual seria a melhor solução nesse caso? A melhor aplicação dos tributos, dessa legitimidade que o político tem para cumprir, né, as políticas públicas resolvendo problemas que são de interesse geral da sociedade. Então, a governança e a gestão de conflitos estão umbilicalmente relacionados, porque para ter uma boa governança, eu vou precisar ter bons negociadores, ou seja, bons executores da gestão de conflitos, para administrar esses conflitos que são diversos. Notem que há uma miríade de interesses na sociedade e há uma miríade de interesses nos agentes públicos. E a gente precisa estar botando isso na balança e equilibrando de forma a maximizar a melhor entrega para a sociedade, mas também atender a interesses de grupos específicos, para fazer com que esses agentes públicos continuem motivados, né, correndo atrás do que nós queremos. Então, eu espero que tenha ficado claro. Essa é mais ou menos a relação aí, há um conflito de interesses entre o agente e o principal, né, e a gente precisa trabalhar isso.
Tá joia? A assimetria de informação é mais um conceito que faz parte desse problema de agência, porque, por um lado, fica fácil de vocês compreenderem se eu digo assim: nós, sociedades, entendemos menos dos assuntos governamentais, né? Eles são mais especializados para isso. Por isso mesmo que a gente delega a eles para fazer em nosso nome. Então, se eu quero discutir, por exemplo, controle sanitário, né, vacinação, eu, sociedade, tenho noções gerais. Os agentes públicos que estão lá são especialistas nisso. Então, como eles sabem muito, eles podem, de novo, ter um incentivo perverso a usar esse saber em favor deles próprios. Então, o agente vai lá e diz: oh, eu preciso de mais dinheiro do que realmente eu preciso, porque o problema é esse. Como ele é o especialista, eu não vou discutir se ele está certo ou errado, eu simplesmente vou acatar aquilo que ele está pedindo, porque ele sabe muito mais do que eu sobre esse tema. É uma forma simplificada de explicar esses conceitos dessa relação aí entre governança e gestão de conflitos que se dá em cima do problema de agência que acontece dentro da relação entre o público e o privado, entre o interesse público e o interesse privado. Um forte abraço, espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like aí, se inscrevam no canal. Vai ter mais videozinhos assim explicando de uma maneira muito palatável, espero, né? Assuntos que parecem ser complexos. Um forte abraço.